Lucas 18, versículo 18. É até fácil para guardar, né? 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, necessitamos, Pai, da Tua bênção, da Tua unção, da Tua presença, Pai. Ó Deus, para ministrar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos cura, a Tua palavra que nos lava, liberta. Ó Senhor, que transforma as nossas vidas, Senhor. Cesse o homem, ó Deus, que os nossos conceitos, às vezes já pré-estabelecidos, sejam anulados agora, Pai, para que o Senhor exerça soberanamente o Teu senhorio sobre nossas vidas, Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, igreja. Fiquem tranquilos, que eu não vou ministrar sobre ofertas e dízimo novamente, mas sou grato a Deus e ao pastor Mer, que me ajudou aqui na introdução dessa palavra, a quem escolheu os louvores, porque tem a ver com o tema que nós vamos ministrar nessa manhã. E o tema, se fôssemos dar um tema, seria o seguinte: Jesus é o Senhor. Amém? Você quer repetir isso? Jesus é o Senhor. Amém? Aqui fala de um jovem. Esse episódio está aqui em Lucas, está em Mateus, está em Marcos, e aqui diz que esse jovem, ele era alguém importante em Israel. Então não sabemos o grau de posição, mas aqui destaca, Lucas destaca que ele era uma pessoa importante. E além de ser importante, era uma pessoa, vamos dizer assim, especial. Observador da lei, desde a sua adolescência, e se preocupava com a salvação, e se preocupava com a vida eterna. Então, quando eu leio isso aqui, é aquele jovem que todo pai, toda mãe queria como genro. Eu queria que a minha filha casasse com alguém semelhante a esse. E ele tem esse encontro com Jesus, e a abordagem dele com Jesus é exatamente essa: a vida eterna, a salvação. E Jesus, em síntese, a resposta de Jesus é essa: uma coisa lhe falta. Ele apresenta suas qualidades, mas na hora de ganhar o 10, Jesus fala: falta uma coisa.
E essa coisa é essencial. E essa coisa é essencial. É assim, amados. Obviamente que Jesus fala de riqueza. Jesus adverte sobre o perigo de colocar o coração na riqueza. Mas em suma, aqui Jesus está respondendo uma pergunta desse jovem. Em suma, Jesus está falando de salvação. Jesus está falando, respondendo a esse questionamento desse jovem. Porque se não fosse assim, aí iria contrariar o que o Mer falou aqui. Que a salvação, Jesus já pagou o preço. Nós não temos que pagar. Se nós não pensarmos assim, nós vamos entender da seguinte forma: olha, você vai lá, vende o que você tem, distribui com os pobres e pronto, você comprou a sua salvação. E não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de outra coisa, de coisa muito mais importante do que isso. Ele chama Jesus de mestre, de bom mestre. E Jesus quer ensinar para ele que ele, Jesus, é muito mais do que um mestre. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Ele não é simplesmente um bom mestre. Jesus queria ensinar para esse jovem que ele precisava destronar quem estava no trono da vida dele, para que ele, Jesus, estivesse no trono, para que ele, Jesus, governasse e dirigisse a vida dele. E a pergunta crucial para nós é essa: Jesus de fato é o Senhor da nossa vida? O que nos falta? Amados, essa é a mensagem central do Evangelho. O cerne da palavra do Evangelho de Jesus Cristo é esse: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E hoje nós não temos, aqui pelo menos na nossa sociedade, no nosso país, impedimentos para declarar e viver essa verdade. Porque nos tempos de Jesus, se alguém fizesse essa declaração, ele estava expondo a vida dele à morte. Ele poderia ser decapitado. Porque se alguém dissesse Jesus é o único Senhor, estava se opondo a César, estava se opondo a Roma. E Roma não tinha problema nenhum com as religiões. Havia inúmeras religiões na época. Agora, nenhuma dessas religiões poderia dizer que era superior a César. César era o Senhor. Ele tinha todo o poder, ou imaginava que tinha. Então, a vida dos discípulos, e com exceção de João, os demais tiveram mortes trágicas, é porque eles ousaram, não somente com a boca, mas também com a vida, declarar que somente Jesus é o Senhor. Ainda hoje, em nossos tempos, é que nós estamos aqui, amado, tudo fácil. Tudo fácil. Nós podemos vir aqui, nós podemos nos reunir nas casas, nós ligamos a televisão, está lá o programa evangélico, nós acompanhamos pelo rádio, nós acompanhamos pelas redes sociais. Não há barreiras. Mas se nós caminharmos um pouco
em países asiáticos, em países africanos, alguns, nós temos irmãos nossos morrendo. Nós temos irmãos nossos sendo decapitados, por um único motivo: eles ousam dizer aonde não permitem que Jesus é o único Senhor, e por isso são mortos. Sabe qual é o problema nosso, amado, atual? Sabe qual é o problema da igreja atual, ocidental? É que, na sua grande maioria, não tem a preocupação que esse jovem tinha: a vida eterna e a salvação. Vamos ser honestos, amados. As pessoas correm nas igrejas para buscar um Jesus para agora, para resolver os nossos problemas aqui. As pessoas correm à igreja porque na esperança de receber uma cura. As pessoas correm às igrejas na esperança de resolverem os seus problemas financeiros, problemas de relacionamentos, mas não se enfatiza a vida eterna, não se enfatiza a salvação. E aí nós vivemos num secularismo, numa carnalidade, num humanismo. E chegamos aqui na igreja, dizemos que amamos o Senhor, que somos apaixonados por Ele, falamos que a casa é dele, mas nós reinamos. Mas nós reinamos. No trono está o nosso ego, no trono estamos nós. Então muitas vezes são louvores vazios, muitas vezes são simplesmente declarações vazias, porque não vivemos o que cantamos e não vivemos o que falamos. Esse jovem, pelo menos, ele tinha uma preocupação. Ele estava preocupado com a vida eterna, e me parece que ele estava sendo honesto nessa preocupação, porque quando Jesus fala para ele a receita, ele fica triste. Ele se colocou num muro. E agora? Eu quero a salvação, mas o preço aí, o que está sendo me pedido, é muito caro. E por ser muito rico, amado, eu não estou aqui pregando contra a riqueza não, queridos. O que eu quero trazer para os irmãos são os problemas no coração. Eu quero falar para a igreja a respeito de quem reina em nosso coração, de quem é o Senhor em nossos corações. Porque muitas vezes nós não temos dinheiro, muitas vezes nós não temos riquezas, mas temos verdades próprias, nós temos conceitos próprios, e muitas vezes nós somos prisioneiros da nossa própria verdade. E muitas vezes as nossas verdades são contrárias à verdade de Deus. E essas verdades nossas que estabelecemos, conceitos que estabelecemos, reina sobre a nossa vida. E Jesus não vai dividir o senhorio dele com ninguém. Ou ele faz parte, ou ele reina nesse trono, ou ele não reina. Ou ele é Senhor, ou não é. Não há meio termo. Não há negociação. Esse é o problema atual, é um retrato da igreja atual. Nós precisamos rever o nosso evangelho. Nós precisamos rever o nosso cristianismo. Porque senão, amados, isso vira um ritual mecânico, vira um hábito semanal, mas não muda a nossa vida, não transforma a nossa vida. Passa anos e anos e nós somos a mesma coisa. Quem é Jesus para você, amado?
Quem é Jesus para você? Será que ele é um mestre? E é. Será que ele é um profeta? E é. Será que ele é um bom homem? É. Será que ele é o exemplo das nossas vidas? É. É tudo isso, amado. E mais, e muito mais do que isso. Mas acima de tudo isso, nós precisamos reconhecer essas qualidades em Jesus. Mas acima dessas qualidades, nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Se não houver esse reconhecimento, nós precisamos rever nosso cristianismo. Nós estamos perdidos em conceitos, nós estamos perdidos num monte de coisa. Jesus precisa de fato ser Senhor em nossa vida. Os discípulos sabiam. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Pedro se levanta ali como uma voz dos discípulos ali e diz: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro que não foi o homem, não foi a carne que revelou a ele, mas o Pai que está no céu. Os demônios sabem quem é Jesus. Satanás sabe quem é Jesus. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Porque essa pergunta, ela é fundamental para o nosso cristianismo. Porque se eu não sei quem é Jesus na minha vida, eu vou ter dificuldade para honrá-lo. Eu vou ter dificuldade para obedecê-lo. Eu não vou conseguir me submeter a Ele, se eu não souber quem de fato é Jesus. Oh, amados, Jesus é muito mais do que um bom mestre, do que um bom homem. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus é aquele que estava com o Pai na criação. Jesus é aquele que andou, peregrinou pelas ruas da Palestina, fazendo os milagres e proclamando o reino de Deus. Jesus é aquele que morreu numa cruz para nos dar a salvação, que pagou o preço em nosso lugar ali na cruz. É aquele que morreu, é aquele que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E que a palavra diz que o Senhor o exaltou soberanamente. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E a menos que a gente entenda isso, nós não vamos conseguir obedecê-lo. Nós não vamos conseguir se submeter a Ele, se não houver em nós esse entendimento. Nós vivemos, amado, em tempos de puro egocentrismo. As pessoas colocaram o seu ego como rei, como Senhor em suas vidas. É tudo para mim, é tudo por mim, é tudo para mim. E por isso as pessoas afastam-se. Pergunta: quem é teu Senhor? Ele diz: é Jesus, mas não é. Porque se Jesus fosse Senhor, dirigiria a vida, conduziria as ações e atitudes e comportamentos, mas não dirige. Eu dirijo, eu faço do meu jeito, o meu temperamento dirige a minha vida,
O meu temperamento determina o meu comportamento, as minhas ações, as minhas decisões, as minhas reações. Portanto, não é Jesus que reina na minha vida. Eu estou reinando. O mundo se opõe de uma forma agressiva ao senhorio de Jesus. O mundo não aceita isso. Você dizer, até dizem, também, como o Jó falou, bom mestre, alguém especial, diferenciado, sábio. Até aí tudo bem, a gente senta na mesa e conversa o dia todo sobre isso, ninguém discute. Veja aí o Natal, está chegando aí. O mundo todo, cristãos, deixa para lá, não cristão, ateus, em volta de uma manjedoura e dizendo que estão adorando o menino Jesus. Não é desse menino que eu estou falando. Eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de olhos flamejantes, que teve aqui como servo, mas voltará como juiz. É esse Jesus que nós estamos falando, não é uma criança indefesa. O mundo não tem dificuldade para falar de Jesus. Há pessoas que na grande maioria nem conhecem Jesus, mas diz que é cristão. Não servem, não obedecem a Cristo, mas diz que é cristão. Quando fala no senhorio de Jesus, aí a agressividade vem. Aí a conversa amistosa cessa. Porque as pessoas têm urticária, as pessoas têm coceira, quando você fala assim, Jesus, Ele é o único Senhor. As pessoas têm urticária em relação a isso. E outro ponto importante, Ele é o Senhor de tudo. Todo poder e autoridade foi dada para Jesus. Queira ou não queira, aceite ou não aceite, Ele é Senhor. E para nós o ponto importantíssimo, Ele é Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele estabeleceu a igreja. Ele cuida da igreja. Ele alimenta a igreja. Ele governa a igreja e Ele tem autoridade sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor. Portanto, amado, quando eu estou falando que Ele é o Senhor da igreja, eu não estou dizendo que Ele é Senhor desse prédio. Se você é igreja de Jesus, Ele precisa ser Senhor na tua vida. Não é o prédio, é você. Ele é o Senhor da igreja. E se eu pertenço à igreja, eu preciso reconhecer e eu preciso me submeter ao senhorio de Jesus na minha vida. Amém? Quem é Jesus para você? Você vai ficar semana com essa pergunta. Você vai dormir com ela. Quem é Jesus para você? Você o conhece? Essa causa, amado,
E muitas vezes nós temos um cristianismo vazio, raso, incipiente, porque não sabemos quem é Jesus. Nós não sabemos quem Ele é em relação à igreja. Nós queremos Ele como Salvador, mas como Senhor não. Queremos como Salvador das nossas vidas, mas não queremos que Ele a dirija, que Ele a conduza. E a pergunta aqui, amado, que nos instiga, confrontadora: Jesus é o Senhor da tua vida? Faça você mesmo, amado, essa pergunta. Jesus é o Senhor da sua vida? A pergunta que não é se você faz parte dessa igreja. A pergunta que não é se você é um líder, se você é um diácono, se você é um pastor, se você dá o dízimo na igreja. Não é essa a pergunta. A pergunta é: Jesus Cristo, Ele é o Senhor na sua vida? Você precisa fazer. Eu não tenho como avaliar isso. Eu não tenho a menor condição de Ele avaliar a sua vida. Ele é Senhor da sua vida? Ele dirige a sua vida? Ele comanda a sua vida? Ele dirige o que você fala? Ele dirige seus pensamentos, o que você faz, as suas ações e atitudes, as suas reações, as suas decisões, a sua família, o seu dinheiro. Ele dirige. Porque se Ele não dirige, se você não permite essa direção, Ele não é teu Senhor. Você é seu Senhor. E Ele quer conduzir, Ele quer dirigir em todos os aspectos da nossa vida. Você o obedece? Você é submisso a Ele? Você o honra? Amados, são inúmeras perguntas, são inúmeros questionamentos que nós devemos fazer diariamente. Porque senão, amado, nós vamos ficar aqui a vida toda num cristianismo raso, incipiente, vazio, que não produz resultado, que não transforma, que não muda, e a gente permanece sempre a mesma coisa. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Se Jesus é de fato o Senhor na sua vida, você anda com Ele. Você toma o jugo dele. Você anda parelho com Ele. Se Ele é Senhor da sua vida, você vai andar com Ele. Se Jesus é o Senhor da tua vida, você aprende com Ele. Você vai aprender com Ele. Se Jesus é o Senhor na tua vida, você é uma pessoa equilibrada. Você é humilde se Jesus é o Senhor na sua vida. Você tem mansidão se Jesus é o Senhor na sua vida. Você se relaciona
Você ama os irmãos. Porque é incompatível, amado, se não for assim. Se Jesus é Senhor da tua vida, você não tem uma vida governada pelas mágoas, pela amargura. Você é uma pessoa que perdoa. Se Jesus ele é Senhor na tua vida, Ele muda teu comportamento. Se Jesus é Senhor na tua vida, Ele muda as suas atitudes. Se Jesus é Senhor na sua vida, Ele dirige as suas ações. E se Jesus é Senhor na sua vida, Deus, o Pai, é glorificado em sua vida. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se Jesus é o Senhor da tua vida, tudo que você fizer, analise o que você faz. Analise o teu comportamento. Analise as suas atitudes. Analise o que você fala. Analise o que você pensa. E faça você a pergunta para si mesmo: glorifica a Deus? O nome do Pai é glorificado naquilo que eu faço? Se Jesus é o Senhor na sua vida, sim. Agora, se isso não acontece, Jesus não é o Senhor da tua vida. Você é o Senhor. Você é o Rei. Romanos 10:9 diz assim, ó: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, amém? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Talvez você queira Jesus só como Salvador. Toma cuidado, querido. Você pode estar se embrenhando numa enorme enrascada. Se você tiver esse conceito: eu quero Jesus na minha vida como Salvador, mas eu não quero como Senhor. Porque se Jesus não for o Senhor na sua vida, você não vai conseguir honrá-lo. Se Jesus não for o Senhor na sua vida, você não vai conseguir obedecê-lo. Se Jesus não for o Senhor na sua vida, você não vai conseguir se submeter a Ele. E você não será salvo. Porque não é essas atitudes que vai salvar. Mas a salvação promove em nós essas atitudes. O salvo reconhece o senhorio de Jesus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Romanos 14, de 7 a 9. Para ser Senhor. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu posso recusar reconhecer Jesus como Senhor hoje, mas haverá um momento que todos
para que a gente entenda aqui o que o texto quer dizer. Haverá momentos, uns farão de boa vontade e outros na marra. Todo joelho vai ter que se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Que o Pai estabeleceu Ele como Senhor. A Bíblia diz que o Pai, Ele se esvazia, mas quem o exalta é o Senhor. Por isso, o texto que diz que aquele que se humilha é exaltado, é um paralelo desse aqui. Quando eu me esvazio, o Senhor me exalta. E quando Jesus é o Senhor, eu pratico isso. Quer ver um contraste aqui, amado? Com esse jovem? Aqui em Lucas mesmo, eu li capítulo 18. No capítulo 19, começa dizendo assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Não é pela divisão dos bens, não é porque ele decidiu repartir. Ele repartiu, ele decidiu repartir, ele decidiu devolver, porque ele recebeu o senhorio de Jesus em seu coração. Ele obedeceu. Zaqueu, desce depressa, e ele desce. Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Ele abre a casa. E o jovem lá de qualidade era um observador da lei. Lá é o currículo dele, é a referência, é a credencial que apresenta dele lá. Alguém que era observador da lei. A credencial de Zaqueu era pecador. Era pecador. Mas aqui diz que ele chega para Jesus: ó Senhor, ó Senhor. Amados, essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a palavra de Deus. Qualquer coisa diferente disso é imitação. Qualquer coisa diferente disso é falso. Qualquer coisa diferente disso não é o Evangelho de Jesus. Tem alguns pastores que dizem assim, que a igreja atual, nós comemoramos aí o dia da reforma, dia 31. Mas tem alguns pastores que dizem que a igreja atual está precisando de uma nova reforma. Porque em muitos casos ela se perdeu. O humanismo, o egocentrismo, o secularismo reina muitas vezes entre nós. E nós precisamos nos converter,
voltar atrás nas nossas atitudes e declarar: Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. Ele conduz a minha vida. Ele conduz as minhas ações. Ele conduz o meu comportamento. Ele conduz as minhas atitudes, as minhas ações. Eu não sei se é possível nós cantarmos a profundidade da riqueza. É? Eu gostaria, amados, nós vamos louvar o Senhor agora. Eu gostaria que cada um fizesse esse questionamento íntimo, particular. Quem de fato é Jesus na minha vida? Quem reina na minha vida? Há momentos, amado, que nós temos que fazer esse questionamento a nós mesmos. Que às vezes nós não fazemos esses questionamentos e nós vamos vivendo aí ao sabor da vida. Será que Jesus de fato é o Senhor na minha vida? Compare, querido, as suas atitudes, compare as suas ações, compare as suas reações mediante essa verdade. A palavra de Deus diz que Jesus disse isso, que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Amém? E muitas vezes vai nos libertar, a verdade de Jesus vai nos libertar das nossas verdades. Qual é a tua verdade? Coloque-a aos pés da cruz e comece a viver a verdade de Jesus. Amém?